Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Roteiro Team, nossa 7ª lição desse trimestre, mas já passou muito rápido, não? Estamos aqui novamente com o Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado a todo mundo aqui que está presente. Prazer, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, sou da Igreja do Jardim Nordeste e está sendo uma honra estar seguindo, esse Roteiro Team, participando da lição. Estou muito grato, muito obrigado a todos vocês também que estão aqui presentes. Estamos aqui com a Sara. Oi, gente. Meu nome é Sara, como o Thiago já disse. Sou da Igreja do Jardim Peri e é uma honra estar com vocês. E, por fim, com o Kenzo. Oi, gente. Estou aqui novamente para mais uma lição. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou da Igreja de Pirituba. Isso aí. Vamos ver o que essa lição nos traz? O título dessa lição é Alguém Especial. E o verso é: eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E, no entanto, até mesmo o menor no reino dos céus é maior que ele. O que a gente pode enxergar aí dessa imagem? O que vocês veem por aí? Bom, dá pra ver claramente que João Batista está pregando, Dá pra ver a pomba, as pessoas ali no fundinho ali, umas pessoas se batizando. Creio que seja Jesus, né? Dá pra ver um caminho lá também, que dá uma seta pra cima. Eu acho que chega a ser uma metáfora, pra... O caminho para o céu? Alguma coisa tipo... Porque diz para Jesus. Exatamente, porque diz que João Batista veio pra preparar o caminho para Jesus, né? Exatamente, muito bom. E esse sinal de Wi-Fi aí? esse alto-falante aí, esse... Como se chama isso? Megafone. Megafone, boa. Muito obrigado. Uma mensagem, né? Espalhando uma mensagem. Muito bom. Então vamos começar essa lição? Ellen White, ela resumiu de forma muito especial a importância do ministério de João Batista ao declarar que a responsabilidade que foi colocada sobre ele foi a maior já conferida a um ser humano. Teve algum trabalho que você se lembre mais importante do que preparar o caminho para o próprio Deus vir aqui na Terra? Bom, na Bíblia teve vários trabalhos importantes, mas esse em específico é um bem importante mesmo, é uma coisa única mesmo, né? Porque exatamente, a vida de Jesus é um marco na Bíblia e João Batista veio para preparar esse caminho. Então foi um trabalho muito bem executado e muito importante, né? Exatamente. E a história de João Batista, ela ensina verdades que são muito relevantes para os jovens hoje em dia, para todos nós. Na verdade, são relevantes para todos. Primeiro, desde o jeito de se vestir de João, desde a criação dele, a simplicidade do chamado feito por João ao arrependimento que ele fazia a todos, o batismo. Essa mensagem, ela vai preceder a segunda vinda de Cristo. Da mesma forma, o arrependimento, certo? O batismo são mensagens que precedem para que Jesus venha novamente. E a gente também tem que anunciar a vinda de Jesus, assim como João Batista anunciou a primeira vinda dele. Certo? A gente tem o privilégio único de fazer um chamado especial, de fazer um trabalho especial para Deus, e assim como João, a gente tem que aproveitar cada oportunidade. Vamos fazer uma pergunta para vocês? A história dessa semana ela se encontra em Mateus 3, de 1 a 17, e Lucas 1, de 5 a 23. Qual que é a mensagem central que João Batista estava comunicando na época dele? Responde aí pra gente, Kenzo. Uma das é a volta de Jesus, que queria voltar, e a outra... Queria vir, né? Que era a primeira. É a primeira vinda de Jesus. E a outra é o arrependimento dos pecados. Batismo. Isso aí, exatamente, para que o povo se arrependesse dos pecados que eles estavam cometendo, fazendo, né? Já passando para a parte de segunda-feira, qual que era a missão desse homem, né, abençoado, João Batista, e por que o próprio Jesus o descreve como não tendo ninguém maior entre os seres humanos? Bom, a missão principal de João Batista, foi preparar o povo para a primeira vinda de Jesus, certo? E também as pessoas vinham a ele, se arrependiam, eram batizadas, e isso também envolve, a questão da primeira vinda de Jesus.
E aqui também pergunta, por que não houve ninguém maior entre os seres humanos? Como a gente já estava conversando há um tempo atrás, João Batista exerceu uma função na Bíblia, uma função em toda essa história que, foi uma das principais funções, e ele conseguiu exercer essa função, tipo, com perfeição. E eu acho que seja por isso também que ele foi um dos mais abençoados e etc. Exatamente. Já passando pra parte aqui de terça-feira, vou pedir pra você, Lucas, ler aqui uma curiosidade pra gente. Vou escolher esse aqui, ó. Poucas pessoas enxergaram o sinal divino, mas João soube e ouviu a voz de aprovação de Deus. Exatamente. A lição dessa semana, ela conta, inclusive, do momento em que Jesus, ele foi batizado, certo? Quando Jesus foi batizado, João o reconheceu imediatamente como o Messias, como aquele que ele estava tanto preparando o caminho, certo? E poucas pessoas enxergaram, mas João foi uma delas. Dê uma pra gente, Sara. João batizava as pessoas por imersão. O batismo representava a morte para a velha vida e a disposição para viver uma nova vida. Exatamente. É a mesma tradição que a gente tem hoje em nossa igreja, né? O batismo por imersão. Kenzo? João Batista e Jesus eram primos, mas eles não tiveram contato um com o outro antes do batismo. Isso fazia parte do plano de Deus para que ninguém os acusasse de conspiração. É muito legal pensar isso, porque aqui dá pra ver que Deus, ele realmente trilhou o caminho certo para Jesus se encontrar com o João Batista bem naquela hora, para que as pessoas não achassem que eles estavam fazendo aquela conspiração. Exatamente. E o que você leu agora aqui mostra que Deus, ele também estava se importando com os mínimos detalhes, né? Cada detalhezinho. Exatamente. E o batismo de João, ele era um batismo de arrependimento, né? E era a característica mais marcante, assim, né? Os pecados de Israel, como diz na lição de quarta-feira, os pecados de Israel eram a raiz de todos os seus males no âmbito individual e nacional. Portanto, tipo assim, eles oravam pelo livramento dos romanos, mas eles não entendiam que o pecado devia estar fora do acampamento, né? Dali fora dos muros, para que Deus pudesse operar em favor deles. Sim. Então Jesus mandou o Messias exatamente para limpar os pecados deles primeiro, antes de salvá-los, né? E a mesma coisa ele faz com a gente hoje. Passando para a parte de quinta-feira, tem uma pergunta muito interessante, né? João Batista, ele foi um homem, né? Inclusive, estava na ilustração da nossa lição, a voz que clama do deserto. Sim. Ele foi um homem criado no campo, longe da cidade, né? Ele foi um homem criado no deserto. Inclusive, na fase adulta, ele comia gafanhotos, ele se vestia com peles e tal. Era um homem bem rústico, assim, podemos dizer. Por que vocês acham que Deus preferiu que João Batista fosse criado dessa maneira? Bom, é uma pergunta bem difícil, né, de se responder, mas eu acho que eu posso estar errado, né, a minha visão. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas eu acho que Deus preferiu que ele fosse criado daquela maneira por questão de tradição, algumas coisas mais relacionadas a esse tipo. Perdão? Por questão mais de tradição, essas coisas. Ah, de tradição? É. Bom, eu acho que não por tradição, mas tem um ponto interessante, né? Que já juntando com a pergunta de baixo, que é como a educação simples ajudava ele a reconhecer o pecado. Por ele não ser um homem que foi criado junto àquele barulho, junto às tradições, junto aos fariseus, a missão dele seria explícita. Ele seria um homem ali sem vergonha, um homem bravo ali, para apresentar, para chamar o arrependimento dos pecados, e ele automaticamente era capaz de reconhecer ali a falsidade e os pecados que estavam junto do povo. Por quê? Porque ele simplesmente não conviveu com aquilo. Então era muito mais fácil dele discernir entre o certo e o errado. E também durante esse período ele pôde ter muito mais comunhão com Deus, certo? Se aproximar de Deus, para que quando Jesus viesse, ele tivesse a humildade de reconhecer que era para aquele homem que ele preparava o caminho, certo? Certo. João, ele não hesitou, aqui a frase grifada aqui na parte de sexta-feira diz: João não hesitou em atender ao chamado de Deus e cumprir corajosamente sua missão.
No entanto, não foi fácil. Fala aí pra gente o que a gente tem que fazer hoje como João Batista. Pregar o evangelho para as pessoas, porque Jesus está voltando. A gente precisa se preparar. Exatamente. E eu acho que assim como João Batista, né, pregou sobre a primeira vinda de Jesus, preparou as pessoas para a primeira vinda de Jesus, nós também devemos anunciar, né, para as pessoas sobre a segunda vinda de Jesus, porque nós sabemos das maravilhas de Deus, sobre as coisas que vão ter no céu, e seria egoísta da nossa parte guardar isso tudo só pra gente, né? Exatamente. Também aqui tem uma frase escrita do Henry Wadsworth Longfellow que tá falando também sobre o que você falou da simplicidade, que no caráter, na conduta, no estilo, em todas as coisas, a suprema excelência é a simplicidade. Perfeito, essa frase é maravilhosa. Entendem? Em tudo, em todas as coisas, a coisa mais excelente que há é fazer as coisas com simplicidade, com humildade, certo? Quer fosse saudado por seguidores ou seus ou caluniadores, João se manteve fiel e Jesus iniciou seu ministério entre as pessoas que foram preparadas para recebê-lo por João Batista. Que você, que está nos assistindo, possa preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus na escola, no trabalho, onde quer que você esteja. Amém? Deus abençoe você, seus estudos, sua família e nos vemos no próximo episódio.